Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Então, se você é novo aqui pela primeira vez e o YouTube está te recomendando esse vídeo, peço a você que nos ajude deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado do Brasil, o Flamengo. Galera, estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal, aqui no YouTube da Jovem Pan Esporte. Então irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui da Jovem Pan. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo, que amanhã tem a grande final da Copa Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Colegas e a nossa audiência, de fato, o jogo único tem sempre o imponderável Futebol Clube jogando também, né? E às vezes pode mudar aí o que se imaginava, o que seria a ordem natural das coisas. De qualquer forma, é o seguinte: o Atlético tem um bom time, tem um técnico vencedor, o maior vencedor da história do futebol brasileiro, é muito bom que se diga. Quem me conhece sabe que eu não sou... aliás, eu estou muito longe de ser um adepto das ideias aí do Filipão, já fiz muitas críticas, acho que ele fez alguns trabalhos sofríveis, mas ele é incrivelmente vencedor também. A gente não pode, de forma alguma, ignorar isso. Sabe jogar essa competição, sabe motivar o seu time quando tem esses momentos, né? Quando ele está envolvido nesses momentos, como agora, uma grande decisão. Mas falando de bola, essa é, nos últimos 5 anos, a decisão de Libertadores, a qual existe, de fato, um favorito, enfim, destacado. Não foi assim, por exemplo, em 18, com Boca e River, muito menos em River e Flamengo. Também não era assim em Palmeiras e Santos e Flamengo e Palmeiras. Dessa vez, não. Dessa vez há, de fato, uma equipe que é muito favorita em relação à outra e mais. É um Flamengo que está muito perto de encerrar uma Copa Libertadores com uma campanha inacreditável, né? O Flamengo é o time de maior aproveitamento em uma única edição de Copa Libertadores em todos os tempos. O Flamengo fez uma Copa Libertadores irrepreensível até aqui e a gente não pode esquecer isso. O Flamengo tem mais time, o Flamengo fez uma campanha melhor, o Flamengo, apesar dessas confusões que a gente vai tratar aqui, vai levar mais torcedores a Guayaquil, o Flamengo tem um elenco melhor, o Flamengo vive um momento em que ele joga mais futebol com o Atlético Paranaense, mas é claro que 90 minutos nada disso pode prevalecer e a gente já viu muitas vezes surpresas em decisões. Eu confesso que ficaria extremamente surpreso se na segunda-feira a gente estivesse aqui falando do Atlético Paranaense campeão. De qualquer forma, isso também não é impossível. A gente está falando de um negócio chamado futebol. É a terceira final do Flamengo nos últimos 4 anos. E aí, José Manuel de Barros, como é que você vê essa decisão? Flamengo e Atlético Paranaense, jogo único, deixa tudo mais equilibrado, talvez, né, Zé? O Flamengo se apresenta mesmo como favorito, tem mais time, tem o melhor elenco, mas tem essa questão. E o Atlético pode se pegar mesmo na questão do jogo único, né? Um cartão, um gol e se segura. E eu puxo muito nos confrontos da Copa do Brasil, com titulares de Flamengo e Atlético. 0-0 no Maracanã, o Flamengo criou 20 oportunidades, mas o resultado foi 0-0. E depois em Curitiba, 1-0, aquele golaço do Pedro. Ou seja, foram jogos no placar, um de 0-0, outro de 1-0 para o Flamengo. Ou seja, essa vantagem por ser o melhor time do Flamengo, claro que na classificação do Flamengo a gente viu. Mas assim, em termos de placar, não há uma diferença gigante. Ou seja, você não pode desprezar o Felipão, né, estrategista, e o Atlético, que se acostumou a chegar em finais, a disputar finais nos últimos anos, é um time organizado e que vem muito mal dos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, com reserva e com titular, porque está focado inteiramente nessa decisão. Flamengo também. Claro que o Flamengo é favorito, mas não dá para você desprezar, descartar totalmente o Atlético, lamentando essa questão da decisão em Guayaquil. E aí já preocupa, porque você vê as cidades candidatas para 2023, claro que tem São Paulo, Rio, tem Porto Alegre, tem Brasília, tem Buenos Aires, com os 2 estádios ali querendo, mas quem está querendo mais, por exemplo, é a Colômbia, e não para levar para Bogotá, para Barranquilha, para Medellín. Assim, eu acho que a Conmebol tinha, para começo de conversa, pensar
na ida do torcedor, independente de qual país. Ou seja, para começo de conversa, vamos fazer nas capitais ou nas grandes cidades em que há voo direto para qualquer outro país, pelo menos para a maioria dos outros, aqueles que têm um futebol mais forte. Vamos começar pensando nisso? Vamos fazer nessa cidade. Como é que vai ser para o torcedor ir? Tem voo direto? Tem voo direto. Então, beleza. Não tem? Já vamos descartar. Assim, país em que não há, vamos priorizar as capitais, então? Não estou dizendo para você tirar esses países, né? Tivemos uma final em Lima. Os torcedores de Flamengo e River foram lá, né? O estádio estava lotado, né? Você tem Santiago, tem... Fazer na Argentina, o São Paulino sofreu tanto para ir para Córdoba, né? Se fosse em Buenos Aires, não teria nenhum problema. Ou seja, eu acho que para começo de conversa, primeiro que ela podia começar a pensar de verdade em voltar a fazer jogo lá e cá, em 2 partidas. Mas se não quer, pelo menos pensa no torcedor, faz em capitais ou faz em cidades em que há facilidade de voos. Não, e essa decisão em Lima, no Peru, só aconteceu porque o Chile viveu um momento bem complicado e difícil. Seria em Santiago, uma outra capital. E seria depois, melhor ainda. E depois veio a pandemia. A gente teve o Maracanã com 2 times brasileiros, o Maracanã vazio, né? E também não posso me esquecer da decisão entre River Plate e Boca Juniors, mas ali ainda em 2 jogos, né? Também teve aquele problema de torcida. Mas as últimas decisões de Copa Libertadores é um negócio impressionante. Parece que não deram certo, né? Em quesito de organização, né? Ou algum imprevisto no meio do caminho e tal. E acho que o que o Zé falou agora, mais do que ter voo, eu acho que a cidade precisa ter estrutura também para poder receber o evento, né? Porque assim, Córdoba na Argentina, não tem, acho que voo direto do Brasil para Córdoba. Mas o torcedor do São Paulo, assim, pegou voo para Buenos Aires, de Buenos Aires pegou ali um ônibus, enfim, para Córdoba e não encontrou em Córdoba a estrutura necessária para uma final de Copa Sul-Americana, né? Todo mundo reclamou da estrutura da cidade, enfim, da falta de hospedagem, enfim. A gente viu o que aconteceu na decisão da Copa Sul-Americana. E para você, Bruno Prado, essa decisão de Copa Libertadores, como também ressaltou o Zé, né? Futebol tem dessas coisas. O Flamengo é favorito, mas sempre tem aquela coisa do dia ruim, do dia que a bola não entra. Como é que você vê, Bruno Prado? Boa tarde a todos. É claro, o Flamengo favorito, sim. Concordo com o que o Piperno falou. Acho que é a maior diferença ali em qualidade de um time para o outro nas últimas finais de Libertadores. Então, claramente o Flamengo é favorito para o jogo, a campanha é ótima. Acho que é verdade também que o momento de melhor futebol do Flamengo foi ali julho, agosto, depois teve uma pequena queda, mas o Atlético também caiu bastante, né? O Atlético no Campeonato Brasileiro, depois que chegou à final da Libertadores, teve uma queda enorme e se não ganhar a Libertadores, o Atlético tem a sua vaga muito ameaçada para a Libertadores do ano que vem. Nem a vaga na pré-Libertadores está garantida, encostou todo mundo ali, o São Paulo, o Atlético Mineiro, Fortaleza, o Botafogo, mas isso eles, claro, vão pensar só depois do sábado, se perderem a final. Se ganharem, acabou, né? Aí o ano tá feito para o Atlético Paranaense. E o Flamengo, que é o time que vai tentar, que tem a pressão maior para buscar esse título. Esse é um fator que pode mexer um pouquinho com o jogo único, ele acaba ficando mais suscetível a outros fatores, e esse é um ponto que eu acho que o Atlético deve explorar bastante. A pressão pela conquista está toda em cima do Flamengo. Se o Atlético perder, não vai ter uma cobrança gigantesca, a não ser que seja assim uma derrota absurda, mas uma derrota normal, acho que a maioria vai avaliar que o Atlético fez uma campanha excelente, derrubou o Palmeiras, que é o atual bicampeão, chegou na decisão, então o peso é todo no Flamengo. Se o Flamengo perder, aí a reação será bem diferente de uma reação em relação a uma derrota do Atlético Paranaense. Então esse lado acho que o Atlético pode tentar explorar. A pressão está toda no outro lado, está toda no Flamengo. O Atlético não imagino que vá dar muito espaço para o Flamengo, vai ficar mais atrás, vai deixar a bola com o Flamengo vai ter que se virar para arrumar espaço na defesa do Atlético. Então esses pontos podem dar uma equilibrada, por ser um jogo único e pela pressão tá toda no Flamengo, o Flamengo que vai ter que criar, o Flamengo vai ter que ficar com a bola. Mas ainda assim, não tem como dizer algo diferente de um favoritismo claro do time do Flamengo. Naquele jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no Maracanã, o Flamengo martelou, como disse aqui o José Manuel de Barros, mais de 20 finalizações e a bola teimou em não entrar, né? Foi um jogo assim que o Flamengo se destacou bastante. O curioso é que naquela semana o Flamengo entrou em campo com um time B
enfrentando também a força, o time reserva do Atlético Paranaense, venceu por 5-0 numa partida bem parecida, assim, né? E aí no jogo da volta, o Atlético todo fechado, mas o Pedro decidiu a favor do Flamengo. O Flamengo pode ser a primeira equipe desde o Corinthians em 2012 a conquistar a Libertadores de maneira invicta. A campanha do Flamengo até aqui na Copa Libertadores, 12 jogos, 11 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 32 gols marcados, 8 sofridos. E durante essa campanha, o Flamengo só saiu atrás no marcador em 2 dos 11 jogos. Um deles contra o Tajeres pela fase de grupos, que foi o único empate do Flamengo na competição, e o outro foi com o Vélez Sarsfield na partida de volta, onde o confronto já estava decidido. Então eu queria perguntar para vocês, sair perdendo na final pode ser algo que coloque o Flamengo em uma situação que teve pouca experiência até aqui, em mata-mata, seja na Copa do Brasil, na Libertadores, Vanderlei, Zé Manuel, Piperno e Bruno? Fala, Zé. Não, é importante você olhar por esse aspecto também, mas eu acho que não é preponderante, né? O Flamengo pode sair atrás, o Atlético pode fazer 1-0, vai se fechar. E o Felipão, inclusive, treinou muito o time naquilo que ele entendeu que é o lado mais fraco do Atlético na Libertadores, tomar muito gol de bola parada, né? O trabalho dos últimos dias tem sido concentrado nisso, né? Mas vamos ver se segura. É que o Flamengo, eu fico imaginando, tomando 1-0, o Flamengo indo para cima com o Pedro, com o Gabigol, com o Arrascaeta estando bem fisicamente, né? E foi bom a gente vê-lo entrando no jogo na última partida, ainda que no segundo tempo, né? Porque assim, se ele tiver o Arrascaeta inspirado, o Flamengo vai quebrar linhas, vai acontecer, ele vai achar alguém para fazer. Assim, para o Atlético é importante fazer um gol para explorar os contra-ataques, ficar lá atrás. Mas eu acho que não decide, não. O Flamengo tem condição de reagir, de buscar um empate, de buscar a virada, mesmo saindo atrás no marcador. A não ser que esse gol seja lá para o final da partida. Aí com pouco tempo, bate também desespero, aquela coisa toda, né? A gente viu contra o River, né? É verdade, 2019. O Flamengo saiu perdendo por 1-0. Apesar que aquilo lá, né, foi né, a estrela passou ali na hora, né, do jeito que aconteceu com o Gabigol, lá nos minutos finais, foi uma coisa assim inesquecível, né, mas provou que o Flamengo tem condição, se conseguir contra o River, pode fazê-lo contra o Atlético também. Aquele momento inesquecível, né, e era um outro Flamengo, o Flamengo dirigido à época pelo Jorge Jesus, que a gente vive lembrando aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Hoje é o Flamengo do Dorival, que deu uma mudança nesse time do Flamengo, né? A gente sentiu uma melhora desde a saída do Paulo Souza. Mas e aí, Vanderlei Nogueira, como é que você vê essa situação? O Flamengo que só saiu atrás 2 vezes em 11 jogos até aqui na Copa Libertadores da América e está invicto, pode vencer de maneira invicta a Copa Libertadores. Vanderlei? Vale como informação. O Flamengo de Jesus merece palminhas, Vanderlei? Que é isso? Sem dúvida. O do Dorival também, né? Nossa, também. A plateia, mimimi, é muita coisa pra você. Foi uma coisa maravilhosa. Você não pode me provocar assim, Piperno. Aguardei esse momento. Nessa fase, eu vou processar você, porque tá muito em moda esse negócio de processar, né? Então eu vou processar você. Mas eu coloquei o Dorival na parada, mas você acha que é a palminha também pro Dorival de coração? Ou é porque não tem o Jesus, vai ele mesmo? Meio que estão engolindo o Dorival. Não, engolindo não, mas ele chegou de uma forma emergencial. O RH do Flamengo informou o professor Dorival que ele estava sendo contratado, era um contratado temporário. Sim. Temporário, igual a gente faz no final do ano, as empresas contratam, depois, quando o cara se destaca, mas é isso ou não é? Você me corrige, você? Sim. Tá certo? Aqui eu quero realmente que você seja o nosso... O Elano falou outro dia numa entrevista, não sei se foi... vou lembrar depois onde foi, né? Que ele falou assim: Dorival resgatou o treinador brasileiro. O que ele está fazendo aí trouxe de volta. Não, mas ele sem dúvida. Ninguém queria brasileiro. Agora que o Dorival está fazendo um sucesso, já estão olhando com mais carinho para os brasileiros. Ele veio funcionário temporário até o final do ano, passando o Natal, porque cresce a procura no comércio. Beleza. Aí ele se destacou. Sim, ou não? Beleza. Consertou a loja lá. A loja estava uma esculhambação, não estava? Opa. A loja estava uma esculhambação, o funcionário não queria colocar reposição nas prateleiras, estava esculhambado lá. Aí chegou o professor Dorival, ele consertou o negócio. Consertou e o time está vivo aí, inclusive está bem colocado no Campeonato Brasileiro.
Na verdade? É fato. E tudo isso é fato. E pode, tem grande chance de ser campeão da Libertadores. Entra como favorito. E se perder e o Flamengo não continuar com ele, ele já fez o comercial. Eu falo muito com o Bruno sobre isso, que ele termina o ano por cima. Tá certo, Bruno? Com interessados. Se alguém perder técnico aí e ele sair do Flamengo, ele vai ser um nome colocado sobre a mesa aí. Dorival tá na praça. Não sei, né? Campeão da Copa do Brasil, mas se não for campeão contra o Atlético Paranaense, porque tem que perceber a ótica do torcedor. O que interessa é ser campeão da Libertadores. Do Flamengo. E o torcedor do a Flamengo. ótica e o do torcedor do Flamengo. Exato. O torcedor do Flamengo... A ótica do torcedor do Flamengo, que não quer nada menos do que a vitória. Você tá certo. Agora, os outros... Puxa vida, é uma questão de expectativa. O Dorival na praça, ele consertou lá aquela bagunça só de cobra criada, só estrelas. Por que não? É uma opção para dirigir o meu time, o Nogueirópolis, por exemplo. Então eu acho que ele é isso. E com relação ao fato de poder virar, sem dúvida, se existe um time que sai perdendo e tem potencial para virar um jogo, é o Flamengo. Se vai conseguir, é isso que o Zé falou aqui numa das suas participações. Pode chegar 30 vezes e a bola não entrar. Isso acontece. Galera, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fla React. Lembrando a vocês que aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo, com pré-jogo, pós-jogo e atualizações de última hora. Galera, irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Jovem Pan Esporte para deixar os créditos e direitos autorais para eles. Então peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.